Olá, prezado, olá, prezada. É um prazer enorme estar aqui para a nossa disciplina de Negócios Internacionais. Eu sou a professora Marilza Aparecida Pavese. Eu vou falar um pouquinho para você sobre a minha vivência, tanto na disciplina quanto a minha vivência acadêmica e profissional. Eu sou formada em administração com ênfase em comércio exterior. Eu tenho especializações tanto na área de gestão quanto na área de educação e sou mestre em educação. Eu tenho na minha vivência profissional, eu trabalhei por vários anos nos setores de importação e exportação de uma multinacional francesa que tinha importação de matérias-primas da matriz e consequente posterior exportação de produtos acabados também para a matriz. Então eu atuei durante vários anos mesmo nessa sistemática de comércio exterior. Então você fique à vontade em tirar suas dúvidas, em fazer perguntas, que eu terei todo o prazer do mundo em atendê-lo. E academicamente eu tenho também já pelo menos 20 anos de docência. Na disciplina de negócios internacionais eu atuo há alguns anos, já atuei também na disciplina de logística internacional e é um tema que para mim é muito apaixonante. Ele é extremamente atual, então eu gostaria de te fazer o seguinte convite. Procure, durante a nossa disciplina, hoje mais as próximas 3 semanas, procure assistir telejornais, procure entrar em sites de notícias, traga atualizações que falem sobre o comércio internacional, sobre as relações exteriores, sobre o comércio, sobre as relações de comércio entre os países. Por quê? Porque nós vamos atualizar a nossa disciplina quase que diariamente. Porque o comércio internacional, os negócios internacionais, eles estão muito atrelados e caminham muito ao lado das demais relações internacionais, das relações diplomáticas, das relações econômicas, das relações políticas. Então, todas essas variáveis influenciam no desenvolvimento da nossa disciplina. Então, quanto mais antenado, quanto mais atualizado você estiver em relação a ela, certamente mais fácil será nós discutirmos os conteúdos. E antes de nós passarmos para o objetivo da nossa disciplina e o objetivo da nossa aula de hoje, eu quero fazer um convite a vocês. Se lembra lá na disciplina de empreendedorismo, quando muitos de vocês, e eu quero agradecer, nos enviaram os pitch de negócios? Aquele que já mandou, se quiser mandar mais pitches, nos envie. O tema é o mesmo, a proposta é a mesma que foi feita lá na disciplina da professora Indiara de empreendedorismo. Você que ainda não mandou, mande novos vídeos, porque a nossa disciplina de seminário vai trabalhar exatamente sobre os pitches de negócio. Então, é a sua chance de mostrar o seu trabalho para todos nós e para todos os seus colegas. Ao longo da minha disciplina, ao longo da disciplina do professor Alexander de Produção e Logística, que é a próxima, nós daremos mais detalhes em relação a esses conteúdos. Por hora, basta que você pense aí em um novo tema, uma nova proposta para mandar seu pitch de negócios para nós. E aí eu te convido agora para nós irmos lá para o quadro para vermos os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá? Da nossa aula não. Primeiro os objetivos da nossa disciplina, depois nós vamos falar sobre os objetivos da nossa aula de hoje. Bom, da disciplina, nós vamos inicialmente estudar as bases da evolução das relações internacionais. Nós estamos tendo um probleminha aqui no nosso quadro, eu não estou conseguindo grifá-lo, mas vamos ver se a gente consegue fazê-lo andar. Bom, enquanto a gente resolve aqui o problema do quadro, eu vou passando para você os objetivos da disciplina e aí a gente volta lá já para falar sobre detalhes sobre ele, tá? Então, inicialmente nós vamos falar sobre as bases da evolução das relações internacionais desde o início do século XX até o momento.
Com certeza, as relações internacionais existem desde que o mundo é mundo. Desde que o homem está na Terra e se entende por homem, ele certamente já fez trocas, já fez negócios, mas do comércio internacional moderno, ele nasce a partir... Nós vamos falar lá do século XVIII e XIX, mas só para dar uma pincelada, mas o que realmente nos interessa é a base do comércio internacional moderno, ele nasce ao longo do século XX. Ok? Vamos lá para o quadro, então, testar? Muito bem. Então, a partir do século... Nós vamos trabalhar um pouco... as relações as relações internacionais, mas nós vamos também trabalhar a influência do contexto histórico nas relações de comércio internacional. E, neste caso, podemos dizer que o mundo está em efervescência, porque as relações... Agora nós vamos andar com a nossa disciplina bonitinha. Nós podemos dizer que as relações de comércio internacional nunca estiveram tão efervescentes quanto nós temos nesse início de século XXI. Então, esses dois itens, tanto o segundo quanto o terceiro item, que trata de protecionismo, barreiras comerciais e blocos econômicos, eles estão, assim, com as notícias o mais atualizadas possível. Por quê? Em todos, nós temos 3 grandes blocos econômicos, além de outros, há realmente vários blocos, mas nós podemos dizer que os 3 blocos mais importantes são União Europeia, Mercosul e NAFTA. E todos os 3 passam por algum tipo de situação diferente, por algum tipo de situação sui generis. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre esses 3 problemas na nossa segunda aula, porque é uma aula específica para blocos econômicos. Hoje, basta que nós citemos o seguinte: na União Europeia, nós temos o Brexit, que é a saída da Inglaterra do bloco econômico composto pela grande maioria dos países europeus. Na América do Norte, o NAFTA, que é composto por Estados Unidos, Canadá e México, também está praticamente sendo dissolvido e está entrando um novo acordo, que é o USMCA, que é simplesmente a inicial em inglês dos 3 países. US de USA, né? M México, CA de Canadá. Estão chamando também esse bloco de bloco 2.0, que deve simplesmente eliminar as relações ou as bases que existiam as relações de comércio no NAFTA. E o Mercosul também não é diferente. Nós temos algumas situações, como, por exemplo, toda a crise pela qual passa a Venezuela nesse momento, que influencia diretamente as relações comerciais do Mercosul. A Venezuela que se encontra suspensa do Mercosul desde 2016. A crise pela qual passa a Argentina, que é uma crise bastante severa e que afeta diretamente as relações de comércio no Brasil. Ou seja, nós temos muito a conversar durante a nossa disciplina. Vamos lá, então, ver o último tópico da nossa disciplina, as relações comerciais, então, e aí nós trataremos na terceira e na quarta aula, que são as relações de importação e exportação. Em relação à nossa aula de hoje, nós vamos introduzir, então, trabalhar os conceitos de negócios internacionais e de comércio exterior. Alguns dizem que se tratam do mesmo, que são sinônimos, outros já defendem que o termo comércio exterior e o termo negócios internacionais não dizem exatamente a mesma coisa, mas não existe um consenso em relação a isso, e nós vamos falar de ambos. Entender a evolução e a importância das relações comerciais entre os países. Então, por que elas nasceram?
e apresentar o contexto atual do comércio internacional brasileiro. Então, como estão as exportações brasileiras, como estão as importações brasileiras, como estão as relações internacionais do Brasil. E também estudar as vantagens e desvantagens de se atuar no comércio internacional. Dessa forma, então, o objetivo maior da aula de hoje é discutir conceitos básicos que serão a base de toda a nossa disciplina. Então, nós vamos introduzir, nós vamos discutir os conceitos que serão importantes para entendermos os próximos passos dela, ok? Mas por que que as relações internacionais são tão importantes? Porque o mundo, se nós analisarmos friamente, é um grande mercado, concorda? Nós temos o nosso mercado da cidade, o mercado do nosso estado, da nossa região, do nosso país, e o mundo todo não deixa de ser um grande mercado que engloba todos esses mercados menores. Vamos lá para o quadro, então, entender por que esse grande mercado é tão importante para os países. Porque há no mundo, sem dúvida, um grande mercado consumidor, no qual diferentes nações possuem diferentes tipos de produtos que poderão satisfazer as necessidades uma das outras. Ou seja, nenhum país, por maior que seja e por mais desenvolvido que seja, é autossuficiente. Vamos usar então 2 exemplos para ficar bastante claro. O Brasil tem uma extensão territorial muito grande. O Brasil normalmente, naturalmente, não é vítima de catástrofes, então raramente nós temos problemas de enchente, temos sim, mas não é o tempo todo. Nós não temos neve, nós não temos furacões, nós não temos terremotos, pelo menos não terremotos que destruam. Então, o Brasil ele tem uma autossuficiência, uma capacidade produtiva em termos de alimentos muito grande. O nosso solo é muito fértil. Em contrapartida, nós temos algumas deficiências em termos de tecnologia, nós temos algumas deficiências em termos de combustíveis refinados, porque combustível bruto o Brasil é um produtor grande. Então, essa troca de mercadorias acontece por quê? Porque os países precisam suprir as suas necessidades. Então, eu vendo para você aquilo que eu tenho em excesso e eu compro de você aquilo que você tem em excesso e eu tenho carência. Então, existe toda uma norma e toda uma regra que leva as empresas e os países a atuarem nesse mercado. E é sobre ele que nós vamos discutir nesta aula principalmente e dar continuidade nas demais aulas. Vamos lá para o quadro para ver quais são as principais características desse mercado. Então, como nós já falamos, os países têm carências de produtos, de bens e de matérias-primas. E, ao mesmo tempo, esses mesmos países têm excesso de produto, excesso de bem e excesso de matérias-primas. Ou seja, precisa haver um intercâmbio para eu suprir a necessidade dos brasileiros. Então, vamos citar um exemplo bastante, que dá para ilustrar bastante. Embora o Brasil seja um país exportador e fabricante e a agricultura e a nossa pecuária são extremamente eficientes e muito produtivas, o Brasil tem deficiência em trigo. Ou seja, o que é produzido no Brasil, ou o que é plantado e colhido no Brasil, não supre a necessidade de consumo dos brasileiros. Ao mesmo tempo, nós temos a Argentina, por exemplo, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial, que é um grande produtor e exportador de trigo. Então, o Brasil, ao mesmo tempo, eles têm carências. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de veículos para a Argentina.
Então, esse mercado ele atua basicamente para desovar excesso de produção e para suprir o excesso de demanda de todos esses países. Vamos voltar lá? E além disso, então, considerar, né, o desequilíbrio entre necessidades e disponibilidades de bens, produtos e matérias-primas entre os países. E aí eu gostaria de citar um outro exemplo, que o Brasil descobriu recentemente o pré-sal, a bacia petrolífera, do pré-sal. É não podemos dizer que é certeza, mas é uma promessa de uma produção muito alta. Mas está localizado a grandes profundidades. Então, o Brasil possui o petróleo, mas não possui tecnologia ou não possui equipamentos que tenham capacidade de extrair esse petróleo das grandes profundidades. Neste caso, então, supre-se. O Brasil pode fazer e tem procurado fazer parcerias. O país que possui a tecnologia para a extração desse petróleo entra com equipamentos, tecnologia, know-how, o Brasil entra com a matéria-prima e existe um intercâmbio, então, de conhecimentos e necessidades entre esses dois países. Vamos voltar lá? Muito bem. E como é que nós chegamos, então, no contexto de comércio internacional, de como está hoje, na atualidade? Nós temos lá atrás já uma evolução de comércio que veio caracterizado desde antigamente e fez com que o comércio internacional realmente se tornasse bastante intenso. Limitações financeiras, limitações de recursos e de bens materiais, ou seja, muitos países não têm como produzir alimentos para a sua população. E para isso existe o quê? Resultante disso, existe um desequilíbrio entre produção e consumo. Neste caso, então, os países trocam tecnologias, trocam recursos e trocam produtos, alimentos, produtos de consumo, produtos industriais, produtos, bens de produção e etc. Também, uma outra característica importante desse mercado é a divisão do trabalho aplicada à produtividade. O que é isso? Você tem, por exemplo, um país que tem uma mão de obra mais especializada do que o outro. Ao mesmo tempo, você tem um outro país que não possui essa mão de obra tão especializada, mas possui uma matéria-prima mais barata, ou seja, mais atrativa. Então, existe essa divisão do trabalho, aí um país abre uma filial em um outro país que existe uma matéria-prima mais barata do que vá compor o seu produto acabado. E, ao mesmo tempo, ele pode levar a sua mão de obra especializada para esse outro país. Além disso, busca por novos mercados consumidores. Para quê? Isso aqui é basicamente quando um país precisa desovar o seu excesso de produção. Um exemplo também que a gente pode usar no Brasil é em relação à soja. O Brasil é um grande produtor e exportador de soja e também um grande produtor e exportador tanto de carne bovina quanto de carne de frango. Então, para desovar o seu excesso de produção, o brasileiro, as empresas brasileiras, o governo brasileiro busca, então, atender à carência de outros mercados. Uma característica, por exemplo, vamos pensar no Japão. O Japão é um país, além de muito pequeno, é um país composto por ilhas. A maior parte dessas ilhas são compostas por montanhas, então a capacidade produtiva do país em relação à produção de alimentos é muito pequena.
Mas, em contrapartida, o Japão é um dos maiores países especializados em tecnologia. Então, vai depender muito das características, inclusive de relevo, das características da população, das características da especialização desses países, a sua tendência de trabalho no mercado internacional. Vamos voltar lá? E, finalmente, então, busca por aumento na produtividade. Pensa o seguinte: quem não gostaria de ter o mundo todo como o seu mercado consumidor? Então, só por isso nós conseguimos entender a importância dos negócios internacionais, não só para suprir as carências de cada país, mas economicamente. Nós vamos falar ainda hoje sobre balança comercial, sobre balança de exportação, balança de importação, e você vai ver a importância dos negócios internacionais, o quanto a atuação comercial de um país internacionalmente influencia, por exemplo, no seu produto interno bruto. Por quê? Porque quando um país atua, quando ele tem uma atuação bastante forte no mercado internacional, ele possui uma segurança maior do que quando ele atua somente no seu mercado interno. Porque no caso de uma crise interna, de uma recessão interna, como a recessão que o Brasil vinha passando até 2016, a partir de 2017 deu sinais de melhora, 2018 também já vinha sinalizando com uma boa recuperação da economia. Hoje nós temos uma previsão menor de crescimento da economia brasileira, mas ainda com tendência de crescimento, de recuperação. Mas no caso de uma recessão muito forte, como por exemplo a crise que passa a Argentina hoje, o mercado internacional acaba se tornando uma opção excelente para salvar as empresas da falência. Vamos voltar lá para o quadro? Além disso, como nós já conversamos, os países estão em diferentes estágios em termos de tecnologia. Como nós já citamos, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma produção boa de petróleo, mas o Brasil não possui tecnologia para refinar esse petróleo. Ao contrário do Japão, o Japão já possui a tecnologia para, não só, principalmente em produtos eletrônicos, mas ele não tem como produzir seus próprios alimentos e petróleo também. O Japão é um grande importador de petróleo. Praticamente todo o petróleo que o Japão consome é importado. Além disso, também, como nós já conversamos, condições naturais favoráveis versus condições naturais desfavoráveis. Como nós dissemos, o Brasil tem uma grande área agricultável e de criação de gado, não temos grandes catástrofes, ao contrário de países como países europeus, países asiáticos, que sofrem com nevascas, que sofrem com furacões, que sofrem com terremotos. Então, essas condições fazem com que os países busquem suprir os seus mercados ou suprir as suas necessidades com os seus parceiros comerciais. Além disso, uma necessidade de especialização do trabalho para melhoria na sua própria produtividade. Troca de informações e de conhecimentos, por exemplo, o Japão tem uma alta disponibilidade de produtos de alta tecnologia. O Brasil, já para se desenvolver ou para expandir o seu negócio, ele aplica muito dos seus conhecimentos em quê? Em estudo do solo, que visam melhorar a sua produtividade, melhorar a sua a diversidade até de produtos fabricados, criar opções para esses produtos, ou seja,
cada país aplica naquilo que lhe é mais conveniente. E por que você pode até se perguntar, por que o Brasil, o Japão hoje é tão eficiente, é tão avançado em tecnologia, enquanto o Brasil já não tem esse tipo? Nós temos também. Nós temos a Embraer, por exemplo, que é um dos principais fabricantes e exportadores de aviões de pequeno porte no mundo. Então, sim, sem dúvida, o Brasil tem um grande parque tecnológico. Mas comparando-se com países como Alemanha, Japão, realmente nós estamos bastante atrasados. E isso se deve também a uma situação muito diferente da que o Brasil passou, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Tanto a Alemanha quanto o Japão e os demais países da Europa e muitos da Ásia foram praticamente totalmente destruídos ao longo das Primeiras e Segunda Guerra. Então, eles tiveram que os seus parques industriais totalmente reconstruídos e, ao mesmo tempo, modernizados. Certo? Então, até agora, tudo que nós introduzimos aqui foi exatamente para nós entrarmos no objetivo maior da nossa aula, que são os negócios internacionais. E qual é o conceito? Se lembra que eu falei para você que alguns consideram que negócios internacionais não são sinônimos de comércio exterior e outros autores já dizem que são sinônimos? Bom, considerando que sejam sinônimos, então, negócios internacionais e comércio exterior se relacionam a toda a atividade de relacionamento comercial realizada além das fronteiras de um país, pelo seu governo ou por suas empresas. Então, esse seria o conceito de negócios internacionais e, para alguns autores, também o conceito de comércio exterior. Já há outros autores que defendem que negócios internacionais estão relacionados a esse conceito que nós acabamos de passar. Já comércio exterior estaria relacionado às relações internas daquele país, do seu governo, com as empresas que atuam no comércio exterior. Então, neste caso, para ficar mais claro, os negócios internacionais estariam submetidos a leis internacionais, se submeteriam a uma lei maior que governa todos os países que atuam nesse mercado. E comércio exterior estaria relacionado às legislações internas, que regem a relação do governo brasileiro com as empresas que atuam no comércio internacional. Mas isso é só realmente ilustrativo e eu gostaria que nós mantivéssemos o conceito de negócios internacionais e de comércio exterior como o conceito que nós acabamos de dar, ou seja, as relações deste país com outros países, destas empresas, das empresas brasileiras, com empresas do exterior. Ok? E nós já conversamos bastante a respeito dos conceitos e do porquê da importância dos negócios internacionais e eu te convido então a fazer uma atividade. Vamos lá para o quadro? Então, discuta com seus colegas e respondam. Que fatores vocês acreditam que interferem nas relações comerciais entre os países? Será que as relações comerciais se relacionam somente à parte econômica? Você compra, eu te vendo, você compra, você me paga? Ou você me vende e eu pago você? Será que se resumem a isso? Discuta aí com seus colegas e me manda a sua participação. Quando esses fatores, tá, que interferem nas relações entre os países, quando eles são favoráveis, quando eles são prejudiciais? Converse aí com o seu colega, vou dar uns minutinhos e nós já voltamos.
Olá, vamos voltar. Mas continue mandando a sua participação, nós vamos conversando ao longo da disciplina, mande as suas dúvidas, mande a sua opinião, nós vamos falando ao longo da disciplina, tá? Mesmo durante a aula, nós interrompemos caso você tenha alguma dúvida e nós vamos fazer esse comentário. Bom, nos mandaram então, a burocracia na liberação da aduana argentina, dificultando o acesso das pessoas. Estamos em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e Uruguai. O Mercosul, que deveria ser facilitado, muitas vezes esbarra nesse excesso de burocracia entre os países, polo do Rio Grande do Sul. Ok, muito obrigada. Uruguaiana, é isso? Muito obrigada pela participação de vocês. Realmente, existem, na verdade, fatores sociais, fatores políticos, fatores econômicos. E agora, falando da Argentina, realmente existe uma burocracia muito grande. E hoje, como eu disse lá no início da aula, nós temos um mundo em efervescência. E uma das características desse novo governo brasileiro, você deve ter visto, a afirmação de que o Mercosul para o Brasil, neste governo, não é prioridade. E isso sinaliza o quê? Sinaliza como que acontece, embora nós vamos falar isso na próxima aula em detalhes, mas muito rapidinho só para a gente dar um posicionamento. Como que acontece? Normalmente, vamos pensar no trigo. Eu importo trigo e a Argentina é um grande produtor de trigo e a Argentina faz parte do Mercosul e o Brasil também. Quando eu vou importar trigo, eu sempre dou a preferência para um país que faz parte do mesmo bloco econômico que eu. O governo brasileiro recentemente divulgou que dará preferência para o país do Mercosul, desde que seja comercialmente interessante para o Brasil. Tanto que o governo brasileiro recentemente divulgou que vai importar trigo dos Estados Unidos, alegando que as negociações ou a oferta do trigo norte-americano está mais atrativa do que a oferta do trigo argentino. Então, essas são barreiras e são interferências, que são ações ou problemas que interferem nas relações de comércio entre os países. Outra contribuição, as leis, as normas, fatores políticos, culturais, barreiras comerciais, economia, são exemplos de fatores que interferem nessas relações. Ótimo, excelente, parabéns. Exatamente isso. Então, quando nós analisamos as relações de comércio entre os países, nós não podemos considerar apenas as relações comerciais ou econômicas. Estão envolvidos ali, sim, relações políticas, relações sociais, e é sobre elas que nós vamos falar. Vamos lá para o quadro? Muito bem, então... as questões, então, que interferem nas relações de comércio e nos interesses dos países englobam fatores sociais, fatores políticos e fatores econômicos. Então, aqui nós temos, basicamente, nos fatores políticos, as relações diplomáticas, que interferem diretamente nas relações comerciais dos países e os fatores políticos aliados aos fatores sociais, eles têm uma interferência direta nas relações de comércio. E eu quero dar um exemplo para você da Venezuela, que, em virtude de toda a crise política, em virtude de toda a crise social, principalmente, e crise econômica que aquele país está vivendo, ele foi suspenso em dezembro de 2016 do Mercosul. E também em consequência de todos esses problemas que têm sido causados pelo
regime político, econômico e pelos problemas sociais que está fazendo com que grande parte da população venezuelana peça abrigo, peça refúgio nos países vizinhos e no Brasil, principalmente. Nós temos visto aí diariamente no noticiário o êxodo dos venezuelanos para os países vizinhos, e isso tem causado uma certa inquietude no nosso bloco econômico, a ponto de que em 2008, Brasil, Venezuela e Bolívia criaram um bloco ou um acordo de cooperação chamado Unasul. E em virtude que era para ser um bloco e deveria ser criado um banco para todos, né? Um banco de ajuda para todos os seus membros e também o combate às drogas. Mas o Unasul realmente não saiu do lugar e aos poucos ele foi se esvaziando, nunca houve ações realmente reais e diretas por parte desse acordo. E em 2016, a Venezuela bloqueou a indicação de um embaixador argentino para ser o secretário-geral do Unasul. A partir de lá, até hoje, a Unasul está sem um secretário-geral e com as suas atividades totalmente paralisadas em virtude disso. Diante disso, no último mês de março, os governos brasileiros, são vários países, os governos brasileiro, chileno, paraguaio, colombiano e peruano propuseram a criação do PROSUL. O PROSUL tem como objetivo maior a cooperação entre esses países, a defesa da democracia, um organismo, então, de coordenação sul-americana de políticas públicas em defesa da democracia, da independência dos poderes dos estados, em defesa da economia de mercado e de uma agenda social e de sustentabilidade justas. Então, não se tem ainda detalhes de como deverá acontecer esse novo, não é um novo bloco, porque não se trata de um bloco econômico, mas de um acordo de cooperação entre países. Então, vislumbra-se ali, de repente, se o PROSUL tiver um maior êxito do que o Unasul, de colaborar com o refortalecimento do Mercosul e de seus membros. Então, vamos aguardar, ainda é uma proposta bastante incipiente, é uma proposta bastante nova, que nós daremos notícias ao longo da nossa disciplina, conforme nós soubermos de alguma novidade em relação a isso. E quais são, então, as bases que nós dissemos que nós chegaríamos até como está o comércio internacional ou as relações internacionais de comércio hoje? Mas onde elas nasceram? De onde elas vieram? Também já dissemos que elas nasceram lá desde que o mundo é mundo. Mas nós vamos começar a falar a partir realmente das bases dos negócios internacionais modernos até os dias atuais. E isso começou lá na Revolução Industrial. Vamos lá dar uma olhada? Muito bem. Então, quando nós entramos na indústria moderna, pode-se dizer que a Revolução Industrial realmente ela é um marco divisor de águas entre a indústria e o campo, né? Então, a partir de 1750, a Revolução Industrial se iniciou lá na Inglaterra e ela realmente é um marco da evolução do comércio. Por quê? Que a partir desse momento nós temos a substituição da força humana pela força motor. Isso provocou o quê? Um aumento na escala produtiva dos países. E isso fez com que esses países e essas empresas buscassem a expansão comercial. Para o quê? Para desovar esse excesso de produção que se tinha a partir de que o homem foi, em grande parte, substituído pela máquina.
E a partir dali, então, também criaram-se as relações de trabalho. Por quê? Porque o homem saiu do campo, foi para a cidade e ele deixou de ser o próprio patrão para se tornar empregado nas empresas. E aí deixou o homem de ser dono de si e passou a prestar, a depender de que alguém lhe desse emprego para que ele sustentasse a si e a sua família. E a partir dali, então, nasceram efetivamente as relações de trabalho. E no século XIX, a partir dos anos de 1800? Bom, nós tivemos, então, a consolidação das indústrias no exterior, então as empresas se externalizaram, começaram a nascer as primeiras grandes multinacionais de empresas localizadas em vários países ao mesmo tempo. Isso no mundo. No Brasil surgiram, então, os primeiros meios de produção modernos. Então, a indústria passou a substituir a agricultura e os meios de produção. No século XX, nós tivemos, então, a expansão de grandes indústrias, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra. Então, nesse período, a partir de 1900, final do século XIX, início do século XX, então, de 1890 a 1910, 1920, nós tivemos o nascimento das grandes indústrias multinacionais, como, por exemplo, Mercedes-Benz, Siemens, Ford, Gillette, todas essas empresas datam dessa época. E no Brasil, nesse mesmo tempo, nós tivemos o surgimento de pequenas fábricas, principalmente metalúrgicas. As indústrias Matarazzo, que são um exemplo de grandes indústrias no Brasil, são de 1891, exatamente nesse período. Então, você pode ir notando que o Brasil ele está sempre um passo atrás da Europa ou da América do Norte. Eles sempre estão caminhando um passo adiante do Brasil. Vocês vão ver agora no segmento da nossa disciplina que as empresas ou os grandes comércios brasileiros, eles vêm sempre um século atrás de outros locais do mundo. Vamos voltar lá para o quadro? Intercâmbio dos meios de produção. Por que nós temos intercâmbio dos meios de produção? Porque a partir do momento que nós temos a internacionalização das empresas, os meios de produção também passam a ser exportados. Então, as empresas começam a buscar países que tenham mão de obra mais barata, países que tenham matéria-prima mais abundante e, consequentemente, mais barata. Então, elas realmente se internacionalizaram. E, no Brasil, quais são os pontos que marcaram esse comércio internacional? Perdão, no Brasil não, no mundo. Quais são os pontos que marcaram, então, a evolução desse comércio e que, de certa forma, frearam o crescimento? Porque até 1900, o início do século XX, 1900, 1910, realmente o comércio internacional evoluía de vento em popa. Aí nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, que praticamente destruiu toda a Europa. A partir dali, o próximo evento que realmente tem uma influência direta foi a crise de 29 nos Estados Unidos, que tem a sua causa diretamente atrelada à Primeira Guerra Mundial. Por quê? A Europa saiu praticamente destruída da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos passaram, as empresas norte-americanas se expandiram demais nesse período, porque exportavam tudo para a Europa. A Europa não conseguia produzir nada, não produzia alimento, não produzia veículos, não produzia nada. Então, os Estados Unidos estavam numa expansão muito grande. Mas, aos poucos, a Europa foi se recuperando. E o que aconteceu?
as indústrias norte-americanas continuaram produzindo muito, só que a demanda pelos produtos norte-americanos diminuíram. Consequentemente, e os negócios em bolsa, a exploração, os preços dos produtos estavam muito altos. A partir do momento que a demanda começou a cair, o preço dos produtos também. Consequentemente, os valores das ações dessas empresas na Bolsa de Valores também caiu, até que em 1999 realmente houve um boom, uma grande depressão e muitas empresas tiveram tanta queda no valor de suas ações que elas passaram de bilhões de um dia para o outro, passaram a valer absolutamente nada. Outro evento muito importante que teve grande influência foi a Segunda Guerra Mundial. Vamos voltar lá? Então, a mesma situação. A Segunda Guerra Mundial, ela deu fim na crise de 29 dos Estados Unidos, exatamente por quê? Porque a Europa foi novamente destruída e novamente os Estados Unidos assumiram o controle mundial da produção e dos meios de produção. Também é consequência da Segunda Guerra Mundial, mas aqui nós só vamos citar, porque isso aqui é motivo de bastante discussão na nossa próxima aula, a Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods, ela é o marco do comércio moderno, do comércio internacional moderno. E sobre ele nós não vamos falar hoje, que nós vamos falar em detalhes na próxima aula. E, finalmente, na década de 1970, nós tivemos no mundo a crise do petróleo. Até 1970, a crise no petróleo, ela era... o preço do petróleo no mercado internacional, ele era... marcado pela lei de mercado, né? Oferta e procura. A partir dessa crise, realmente passou-se os países exportadores de petróleo passaram a dominar o preço e determinar qual seria o preço do valor do petróleo, e isso praticamente funciona até hoje, ok? E no Brasil, como foi essa evolução? Vamos lá dar uma olhada? Muito bem. No Brasil, então, nós passamos Brasil colônia, então nós somos exportadores desde o nosso descobrimento, mas explorado, porque nós exportávamos, mas não tínhamos a contrapartida como pagamento. Então, você conhece bem a nossa história, então, primeiro o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o ouro. Após a nossa independência, nós tivemos o café, o leite, e hoje nós continuamos um país tipicamente produtor e exportador de commodities. Então, nós estamos trabalhando ainda, como nós falamos no início da aula, na agropecuária, grande exportador de soja, grande exportador de carne bovina, grande exportador de carne de frango, exportador de petróleo bruto e importador de produtos acabados. Então, o Brasil, como eu disse, ele tem tecnologia, sim, mas principalmente por suas características de relevo, por suas características de clima, ele é muito proeminente, muito importante no mercado internacional, quando nós falamos de commodities, de bens de alimento, bens in natura e não de produto de tecnologia e produtos manufaturados. Mas antes de nós chegarmos nos dias atuais, eu te convido a ver um vídeo sobre como foi a balança comercial brasileira em 2018. Voltamos já. E o Ministério da Economia, do qual agora a Secretaria de Comércio Exterior faz parte, trouxe nesta quarta-feira dados da balança comercial brasileira, que apontou um superávit maior de 58 bilhões de dólares no ano de 2018, mas esse superávit ainda apresenta uma queda de 13% em relação ao recorde de 2017. O motivo é o aumento das importações frente às exportações.
Nós conferimos na tela os dados que o Ministério da Economia trouxe sobre a balança comercial brasileira em 2018, que apresentou um superávit de 58 bilhões 298 milhões de dólares, uma queda, como eu disse, de 13% em relação ao recorde de 2017, mas mesmo assim a performance anual foi a segunda mais forte da série histórica iniciada pelo governo em 1989, com as exportações registrando o maior nível dos últimos 5 anos e as importações atingindo o maior valor desde 2014. O Ministério da Economia também trouxe dados positivos para o mês de dezembro e nós conferimos na tela agora, que fala sobre as trocas comerciais que ficaram positivas em 6 bilhões 639 milhões de dólares, com exportações em 19 bilhões 556 milhões de dólares e importações de 12 bilhões 917 milhões de dólares, de acordo com o Ministério da Economia. E eu te convido já para nós irmos ao quadro, para nós discutirmos como evoluiu essa balança comercial brasileira que nós vimos agora. Em 2018 foi de 58 bilhões de dólares. Puxando então os últimos 6 anos, nós tivemos lá em 2013 um saldo de 2 bilhões. 2014 realmente foi o fundo do poço para o Brasil, que nós tivemos um saldo negativo de 4 bilhões de dólares, ou seja, nós mais importamos do que exportamos. Em 2015, uma leve recuperação com o saldo da balança comercial de 19 bilhões de dólares, sempre lembrando que o saldo da balança é o saldo de exportação menos importação. Em 2016, 47 bilhões. Em 2018, nós realmente tivemos um saldo recorde de 60 bilhões de dólares, 67. E em 2018, de 58 bilhões de dólares. Eu vou falar da situação das exportações e das importações e nós já vamos ver que essa queda no saldo da balança comercial, ele não está exatamente atrelado a problemas internos, mas mais problemas internos. Então, segundo o Ministério da Economia, as exportações então somaram 239 bilhões e 500 milhões em 2018, havendo um aumento de 9,6% em relação a 2017. O aumento dos volumes embarcados foram 4,1%, ou seja, aumento em quantidade, e 5,1% em aumento de preço. Ou seja, o importador estrangeiro esteve disposto a pagar mais caro pelo produto brasileiro. Cresceram as vendas de produtos básicos, ou seja, de produtos não manufaturados, produtos manufaturados e de produtos semi-manufaturados. Aí você vai me dizer, mas professora, se aumentou, por que caiu o saldo? Porque as importações também aumentaram e aumentaram mais do que aumentaram as exportações. Enquanto as exportações aumentaram 9,6%, as importações aumentaram 19,7% em relação a 2017. E aumentaram as compras de combustíveis e lubrificantes em 24%, de bens intermediários em 11,6%, bens de consumo 9,1% e bens de capital 76,5%. E o que significa bens de capital? São máquinas e equipamentos destinados à produção de produtos semi ou manufaturados. E aí, vamos dar uma olhadinha, um comparativo entre as importações entre 2017 e 2018. Então, em 2017 e 2018, combustíveis e lubrificantes aumentaram 24,9%, e em 2017, 42,8%. Bens intermediários, ou seja, semi-manufaturados, 11,6%, e aqui 11,2%. Bens de consumo, 9,1%, enquanto que em 2017, 7,9%.
E aqui, bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos. Nós tivemos em 2017 uma queda na importação em relação a 2016 de 11%. E em 2018 nós tivemos um crescimento, um aumento nas importações de máquinas e equipamentos de 76,5%. E aí eu já te convido a fazer uma atividade exatamente relacionada a isso. Então, analise a tabela que nós acabamos de falar sobre ela, e os aumentos nas importações foram positivos ou negativos, em termos de tipos de produtos importados e seus respectivos percentuais. Justifique. Então, veja essas variações entre 2017 e 2018 e me diga o que você vê aí de positivo e o que você vê aí de negativo. Voltamos rapidinho. Muito bem, nós vamos voltar, mande a sua participação que eu vou comentando durante a nossa aula até o final dela ou comento lá no final, no fechamento da aula. Enquanto isso, eu gostaria de adiantar que nós temos algumas boas discussões para fazer. Vamos voltar lá para o quadro? Muito bem, e quais são então as estimativas para o comércio exterior brasileiro para o ano de 2019? Então, segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil, a expectativa é de queda no saldo da balança comercial, mais uma vez, da mesma forma que nós tivemos em 2018. A previsão de exportações é de 220 bilhões de dólares, então é previsão de que haja uma queda de 7,5% em relação aos 239 bilhões e meio que nós vislumbramos em 2018. As importações também devem sofrer variações, mas nesse caso, aumento das importações em termos de 2,1%. Em relação aos 181 bilhões de 2018. Temos um superávit previsto de 33,757 bilhões para 2019, uma queda de 38,6% em relação a 2017. Se lembra que eu comentei que essa queda, tanto a de 2018 quanto a prevista para 2019, não se devem exclusivamente ao Brasil? Se devem principalmente ao mercado externo. O problema, as incertezas do Brexit, que não se sabe o que vai acontecer exatamente com a União Europeia, agora nesse impasse de saída da Inglaterra de lá. O problema, a incerteza em relação ao governo brasileiro de não dar prioridade ao Mercosul também já gera uma previsão de saldo menor.
e um problema muito sério que causa diretamente impacto nas exportações brasileiras, que é a grave crise da Argentina, porque a Argentina, como eu já disse, é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Então, a queda das exportações brasileiras para a Argentina em 2018 já foram grandes e a previsão é que ainda sejam maiores em 2019. Recebemos uma participação aqui com relação à pergunta que eu fiz lá em relação à distribuição ao aumento das importações. Uma alavancagem nas importações de bens de capitais, portanto, aumento positivo maior do que os outros produtos. Jataí, Goiás, exatamente, é perfeito. Meus parabéns, pessoal de Jataí. Realmente, quando você tem um aporte, quando você tem um crescimento na importação de bens de consumo, você realmente tem um problema muito sério. Por quê? Isso não vai gerar riqueza, você vai consumir e se acabou. Quando você tem um aporte ou um aumento na importação de bens de capital, significa que esses produtos serão utilizados para produzir novos bens, bens semi-manufaturados, bens manufaturados, que têm sempre um valor agregado maior. Outra participação, ponto positivo seria a importação de novas tecnologias para o país. Ponto negativo foi a redução das exportações, incapacitando no desenvolvimento econômico para o país. Perfeito, realmente a queda na verdade não houve queda na exportação, mas a diferença entre a importação e a exportação foi menor, havendo sim aí um ponto negativo, queda no saldo da balança comercial. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos lá para o quadro? Muito bem, e quais foram então, como nós já dissemos, os fatores que influenciam essa previsão de queda no saldo da nossa balança comercial? A guerra comercial entre Estados Unidos e China, que está cada vez mais intensa, e realmente pode ser que isso aqui seja positivo para o Brasil, principalmente se houver, se os Estados Unidos deixar de importar da China produtos que possam ser substituídos pelo produto brasileiro. Eventual elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, então existe uma previsão para 2019 de alta nessas taxas de juros. Problemas econômicos na Itália, a Itália dentro do Reino Unido passa por uma crise considerável e isso causa uma certa instabilidade dentro da União Europeia, aliado a problemas políticos na Alemanha, no Brexit, que realmente o Brexit, Brexit significa Britain Exit, ou seja, saída da Inglaterra no Reino Unido. Este, creio eu, seja hoje o principal problema que pode causar efeitos negativos no saldo da balança comercial brasileira. Como nós já falamos bastante, a crise na Argentina, e também já falamos em relação às incertezas quanto às políticas do novo governo brasileiro, que afirmou não ser prioridade relações com o Mercosul. E já dando continuidade, mas continue mandando a sua participação, que nós vamos comentar, tá? Não é porque nós estamos seguindo com a nossa aula que você não deva enviar. Mande a sua participação, que nós comentaremos com certeza. Bom, dando então seguimento, e quais são as vantagens de se atuar ou de um país ser forte no comércio internacional? Inicialmente, provimento, como nós já falamos, das carências produtivas nacionais. Ou seja, exemplo que nós já demos, o trigo que o Brasil tem que trazer da Argentina ou, muito provavelmente em 2009, dos Estados Unidos. Outro problema do Brasil, petróleo refinado. Então, o Brasil exporta petróleo bruto da forma como ele é extraído
da bacia petrolífera, mas o Brasil é carente, é deficiente em refinarias. Então, ele exporta o petróleo bruto e, posteriormente, você viu lá no saldo das nossas importações que o saldo de combustível é alto. O Brasil exporta depois refinado a gasolina, o óleo diesel e o óleo combustível. Também as vantagens quando você atua fortemente no mercado internacional é buscar um equilíbrio na sua balança comercial e sempre muito dando maior importância para as exportações, claro, porque é a entrada de divisas. Incentiva as indústrias nacionais e a instalação de indústrias internacionais entre as nações, e aumento da influência internacional e da participação territorial. Por quê? Aumento da influência internacional? Porque quanto mais forte você é comercialmente, certamente mais forte você será na sua influência política, econômica e social no resto do mundo. Um grande exemplo disso são os Estados Unidos. Os Estados Unidos comandam o comércio internacional e não só o comércio internacional. E na nossa segunda aula, na semana que vem, nós veremos em detalhes como os Estados Unidos comandam e criam normas e regras para a evolução do comércio internacional mundial. Então, quanto mais forte um país for em relação às suas relações internacionais de comércio, mais forte ele será, inclusive como potência. Vamos voltar lá? E quais são, então, as dificuldades de se atuar no comércio internacional? Limitantes etnoculturais, ou seja, dependendo, por exemplo, um exemplo bem básico, na Índia, o boi, ele é sagrado. Então, o Brasil, sendo um grande exportador de carne bovina, é uma incoerência de valores entre esses dois países que precisam ser respeitadas e cuidadas no caso de uma relação comercial com aquele país. Diferenças de idiomas. Por exemplo, se eu for exportar para a China, a minha empresa precisa ser fluente ou em inglês ou em chinês. Porque nós temos que ter uma relação de comércio e de comunicação com esse país. Situação econômica e liquidez entre nações. Por exemplo, Venezuela e Alemanha. Onde você tem maior segurança para exportar hoje? Para a Venezuela, considerando a crise econômica que eles se encontram, ou para a Alemanha, que está realmente enfrentando uma crise política na atualidade, mas que tem uma economia muito estável. Distâncias e limitantes legais, aí nós entramos no setor da logística, que estão essas duas extremamente ligados aqui, e o Brasil tem um problema seríssimo logístico, o professor Alexander vai conversar sobre isso com vocês, mas hoje no Brasil 30% do custo de exportação está relacionado à logística e também questões relacionadas ao comportamento do consumidor. Eu quero citar um exemplo aqui que vai deixar isso bastante claro. Já imaginou você exportando para o Oriente Médio? Então, aliás, vamos fazer ao contrário. Você é fabricante de biquínis, fio dental, asa delta e maiôs e etc. Será que se você procurar exportar para países do Oriente Médio, cujas mulheres usam burca e só podem mostrar os olhos, será que o seu negócio vai ser bem sucedido? Muito provavelmente não. Então, no momento que você for pensar no mercado consumidor, você precisa pensar nessas nuances. E essa é uma dificuldade. Temos mais uma participação aqui. Outro ponto negativo poderia ser os altos preços cobrados por essas tecnologias que o Brasil não possui. Rio Grande do Sul. Também, isso também certamente é um entrave, porque
Quando nós falamos em tecnologias, nós falamos em manufatura, falamos em produtos que não são, mesmo sendo um software ou um hardware, são produtos que já passaram por um processo produtivo muito denso e muito grande. E certamente esses produtos têm um valor agregado muito maior do que o produto in natura que o Brasil exporta. Vamos lá para o quadro para fechar as nossas dificuldades? Influências políticas, nós já falamos bastante sobre isso. A Venezuela hoje vive com a constante ameaça de invasão. Então, isso é uma influência política que acaba criando dificuldade de relacionamento entre os países. Questões climáticas, catástrofes, por exemplo. Eu exporto para um país, como o Haiti passou há uns 10 ou 15 anos, o país foi praticamente totalmente destruído. Então, para quem estava fazendo negócios com aquele país naquele período, realmente o risco de você não receber é muito grande. Questões ambientais. Então, cobrança social, leis, preocupação ambiental. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos aqui determinados produtos que são proibidos a importação. E na próxima aula eu vou dar alguns exemplos para vocês de catástrofes relacionadas à importação, lá na aula de importação, como o bagre africano, o escargot, que hoje causam sérios problemas ambientais no Brasil. Conflitos armados, então guerras acabam criando grandes dificuldades para o comércio internacional, conflitos ideológicos, conflitos históricos, instabilidades políticas, como, por exemplo, o Oriente Médio, Israel e Palestina. Então, tudo isso influencia nas relações de comércio e acaba criando dificuldades para que os países tenham as relações comerciais saudáveis. Então, quando uma empresa pretende exportar, ela precisa fazer análise de todo esse mercado. Ela precisa verificar, e isso está muito relacionado ao tema do nosso PTG, do nosso PTI. Então, quando você vai escolher um país para exportar, você precisa considerar todas essas variáveis. E agora eu te convido a ver um vídeo também curtinho que fala sobre a capacidade exportadora brasileira. Vamos lá dar uma olhadinha? O Brasil tem 16 milhões de empresas se nós contarmos com as empresas de prestação de serviço, mas apenas 20 mil empresas exportam. Em 16 milhões de empresas, somente 20 mil exportam. E o que é mais interessante ainda é que dessas 20 mil, apenas 100 empresas significam 2/3 das exportações. Isso mostra que as empresas ainda têm pouco contato com a exportação, tirando as grandes empresas de commodities. E a Apex tem esta missão de tocar as empresas médias, de capacitar essas empresas e de abrir o mercado mundial para essas empresas que possam e queiram exportar. Nós fazemos de 3 maneiras. A primeira maneira é capacitando essas empresas através de acordos que temos com a Fundação Dom Cabral e com universidades federais, para capacitar essas empresas, tanto administrativamente quanto na parte de qualidade do produto. Num segundo momento, nós ativamos esses produtos e essas empresas através de eventos mundiais. Nós temos, por exemplo, 3 eventos por dia no mundo todo. A Apex tem mais de 1000 eventos no ano, onde ela coloca uma empresa já capacitada para estar em contato com potenciais compradores. E da terceira maneira, é quando a empresa já está num tamanho grande, razoável, que queira se internacionalizar, ou abrindo uma filial fora do Brasil, ou uma unidade produtiva, e a Apex pode ajudar as empresas através dos 9 escritórios que nós temos no mundo todo, que foram feitos e estão lá para apoiar as empresas brasileiras que queiram se internacionalizar. Como você viu, o Brasil é um país tão grande. O brasileiro é empreendedor, o brasileiro é muito criativo.
E por que será que o brasileiro não exporta? Por que será que as empresas brasileiras, não, ou a grande maioria das empresas brasileiras, não veem no comércio internacional uma possibilidade de desova da sua produção, muitas vezes excesso de produção, de deixar, tirar a ociosidade do seu parque produtivo? E é sobre isso que eu te convido a mandar a sua opinião. Vamos lá? Vamos lá para o quadro dar uma olhadinha? Então, por que, em sua opinião, as empresas brasileiras não veem o mercado internacional como opção de comércio? E como você acredita que nós podemos mudar este cenário? Bom, mande a sua opinião, daqui a pouquinho nós estaremos no chat atividade, mande o que você, por que você acredita e até porque o que você acredita que nós poderíamos fazer, o que o governo brasileiro poderia fazer para mudar essa realidade das empresas nacionais. Por que nós temos essa dificuldade de exportar? Será que é falta de apoio governamental? Será que é medo do brasileiro de enfrentar esse processo? Vamos ver, vamos lá. 0% das empresas brasileiras são... faltou ali, eu não consigo ver qual é o percentual. 90% das empresas brasileiras são constituídas de micro e pequenas empresas, de qual não é divulgado e ensinado know-how para o comércio exterior. Isso é realmente um fator muito influente. A empresa precisa de suporte, principalmente o micro, mas existe toda uma organização ou instituições, por exemplo, o SEBRAE, o próprio Siscomex, a CASEX, o SESEX, são órgãos que nós vamos estudar ao longo da nossa disciplina, que existem justamente para dar suporte às empresas que querem exportar. E também existem várias opções, nós veremos que é possível você exportar através de terceiro. Outra opção, desconhecimento sobre as normas dos países, acreditam que acarretaria em alto custo e visão regionalista. Me manda depois, eu gostaria de saber por que essa visão regionalista de você. Se eu não entendi, me manda no chat. Você só vê a região, você acredita que você só se sente seguro em trabalhar regionalmente, seria isso? Pessoal, nos vemos daqui a pouco. Muito obrigado pela sua participação. Nos vemos daqui a pouquinho no chat. Grande abraço, até a próxima semana.